Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os esportes de marca e o atletismo. Então, para essa aula, o nosso objetivo são os arremessos e lançamentos. E aí? Você conhece as chamadas provas de campo do atletismo? E aí, quais são essas provas? Por que elas são chamadas provas de campo? Onde são realizadas essas provas? Elas acontecem no mesmo espaço das provas de pista ou existe um espaço diferente para que essas provas possam acontecer? Como é a competição? Todos os atletas fazem os movimentos ao mesmo tempo, competem ao mesmo tempo, há uma interação entre eles. Vamos entender um pouquinho como que acontecem os arremessos e os lançamentos dentro de uma competição de atletismo? Então, olha só, os arremessos e lançamentos compõem as chamadas provas de campo do programa do atletismo, pois são disputadas na área de campo interna à pista de corridas. Vocês lembram de como era organizada a pista e o campo no atletismo? Então veja só esse slide aqui novamente. Eu trouxe um slide que a gente já usou aqui, que é a nossa pista de atletismo. Então, na pista propriamente dita, aquela pista raiada de 400 metros, uma volta, é onde nós temos todas as provas de corrida. E o espaço interno que nós temos para o lado de dentro dessa pista é o que nós chamamos de campo. E é nesse campo que nós teremos as provas dos arremessos, dos lançamentos e também dos saltos. Exatamente por isso que elas são chamadas e conhecidas como provas de campo, porque elas acontecem nesse espaço interno da pista, o espaço chamado de campo. Bom, então assim ficou bem tranquilo para vocês entenderem por que provas de campo. Quais são as características principais dessas provas? Tem a característica de uma competição sem interação entre os competidores, onde cada um, na sua vez, faz uma tentativa em estabelecer a sua melhor marca. Então, ou seja, quando um competidor está estabelecendo a sua marca, os demais aguardam a sua vez, aguardam ser chamados para daí realizarem os seus lançamentos, realizar o seu lançamento ou o seu arremesso, ok? Então eles não competem todos ao mesmo tempo, não é todo mundo no mesmo instante fazendo o seu arremesso. Cada um executa o seu movimento. Se o arremesso for válido, ele será medido e a marca registrada. E depois o próximo competidor. Assim, não há essa interação, Cada um executa o seu movimento, o seu arremesso na sua vez, ok? Primeira atividade nossa, então. O atletismo é um esporte que se baseia nos movimentos naturais, como saltar, correr e arremessar. Praticado desde tempos que remontam ao início da nossa civilização. Caracteriza-se por ter provas de pista e de campo. Responda no seu caderno. Por que os arremessos e lançamentos são considerados provas de campo? Ficou fácil, A gente acabou de falar isso, mas ainda assim vou dar um tempinho para você anotar o exercício e já responder. A gente volta logo.
Muito simples esse exercício, né? Você sabe que essas provas são denominadas provas de campo porque acontecem naquela área interna à pista de atletismo, que é chamado de campo. Então aí a gente já conseguiu relembrar algumas características principais do atletismo e desse tipo de prova. Agora a gente vai entender cada uma dessas provas, ok? Então, nós temos um arremesso e 3 lançamentos dentro do atletismo. O arremesso do peso, o lançamento do disco, o lançamento do martelo e o lançamento do dardo. Talvez vocês perguntem, qual é a diferença de arremesso para lançamento? Não tem muita diferença, sabe? A diferença é mais nominal. O que a gente pode dizer é que no arremesso, o material a ser lançado, ele está próximo, ele começa um movimento próximo ao meu corpo. Já nos lançamentos, o material a ser lançado, ele está um pouco mais afastado do meu corpo, tá? Mas é basicamente tentar jogar, né, arremessar ou lançar esse equipamento o mais longe possível, né? Então, não tem muita diferença de um para o outro. Cada um tem a sua técnica, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos começar falando do arremesso de peso. De origem irlandesa, mais precisamente entre os celtas, o arremesso de peso tem seus primeiros registros nos primeiros anos da era cristã. A prova sofreu muitas modificações e atualmente o peso masculino tem 7,2 quilos e 4 quilos no feminino. E o formato é esférico. Imagina uma bola de aço, certo? É mais ou menos isso o nosso peso. Muito parecido com uma bala de canhão, vamos dizer assim, né? Nesses que a gente vê nos filmes, tá? Bem parecido. Então é uma bola, só que é muito pesada e de aço, tá? E é esse peso que o atleta tem que tentar arremessar o mais longe possível. Para executar esse arremesso, eles utilizam uma técnica de movimento. O que é técnica? Vamos entender o que é técnica. A técnica é quando eu consigo um resultado melhor com um menor esforço físico. Então, ou seja, todos os movimentos que eu faço durante a execução do arremesso, eles têm um objetivo de melhorar o meu desempenho. Então, quanto mais técnico for o meu arremesso, teoricamente, eu vou conseguir uma distância maior e vou cansar menos. Por isso que a gente executa a técnica, tá bom? Então, vamos entender o que é isso. A técnica utilizada hoje em dia de iniciar o movimento de costas para a pista foi inventada pelo americano William Perry O'Brien. O atleta venceu as Olimpíadas de Helsinki, 1952, e de Melbourne, 1956, e ficou com a prata em Roma, 1960, e foi quarto em Tóquio, 1964. Essa é a técnica do senhor O'Brien, tá? Então ela começa uma preparação com o atleta praticamente agachado no espaço, um deslocamento, e ele fica de costas para onde vai arremessar, certo? Um deslocamento de pernas, a transferência da força das pernas para o braço, tá? O giro de tronco e a liberação do peso, finalizando com o braço estendido e se equilibrando só numa perna para recuperar. Vamos entender uma coisa aqui bem interessante, tá? Apesar de parecer que a força maior está no braço, isso é um erro, tá? É o corpo todo que executa o movimento. Então, por isso existe esse movimento de pernas antes, essa transferência de força das pernas para todo o corpo, para o braço e a finalização do arremesso. Então, o movimento que é feito com o braço, ele é somente o movimento de finalização da técnica e do arremesso, tá? Mas o corpo todo transfere energia, transfere força para o peso, né? Para o arremesso, ok? Então, pensar que você executa um arremesso somente com o braço é errado.
Na verdade, a gente precisa do corpo todo, o corpo todo está envolvido, desde os músculos lá das tuas pernas, eles estão envolvidos no ato do arremesso, ok? Ele é um arremesso feito com o corpo todo. Agora o disco. Disputado nas Olimpíadas da Antiguidade na Grécia, o lançamento do disco é uma das provas mais antigas do atletismo. É atualmente a prova que menos sofreu modificações nas regras e na técnica, assim como no formato do disco. Então, o disco vai ser sempre o disco. Existe uma estátua, uma escultura muito antiga do Discóbulo, ela é muito conhecida, é uma estátua grega do período da Grécia Antiga, que mostra esse arremesso. Então, por isso, o disco ele é um dos arremessos mais antigos do atletismo, tá? Ele ainda acontecia mesmo na Grécia Antiga. E essa imagem a gente vê no nosso slide, Essa escultura aqui é a famosa escultura do Discóbulo, Como vocês podem ver, na época a gente já sabe disso, os atletas competiam nus, sem roupa, Então a gente tem aqui na nossa imagem, nessa escultura também o atleta está nu para fazer o seu arremesso do disco, Atualmente, o disco ele é arremessado a partir de um lugar que tem uma tela em volta. Essa tela serve de proteção até para a torcida e para outros atletas que, por exemplo, estão correndo na pista, Porque o disco pode escapar no local errado e acabar na pista de atletismo acertando um atleta. Então, por isso existe essa proteção no local do arremesso do disco. Então, olha só, disputado em um círculo com uma proteção de tela de aço na parte anterior ao local destinado ao atleta. O disco deve ser arremessado de antes do limite do círculo e cair na área delimitada. Caso o primeiro toque do disco no solo se dê fora dos limites estipulados, a tentativa será invalidada. Caso o disco seja arremessado na tela de proteção, o atleta não será penalizado, podendo repetir a tentativa. E a técnica do disco consiste num giro de corpo, O atleta faz um giro total com o disco na mão e no final desse giro é que ele lança o disco à frente, Ele utiliza um princípio da física chamada força centrífuga, Que é o liberar, a partir do movimento de giro, liberar o disco aproveitando a velocidade que você dá no giro para que ele vá mais longe, ok? Exatamente por ter esse movimento de giro é que é necessária essa proteção em volta. Caso o atleta se confunda ou erre o momento de soltar o disco, ele acaba batendo na proteção, mantendo a segurança de todas as outras pessoas que estão ali assistindo e acompanhando os arremessos, ok? Daí nós temos o lançamento do martelo, O martelo é um negócio bem estranho, bem esquisito, porque na verdade ele não lembra um martelo. Ele é uma esfera de aço presa por um cabo de aço até uma argola. O atleta segura nessa argola, gira também o seu corpo e libera o seu martelo, Ele foi criado na Irlanda. O lançamento do martelo data do início da era cristã. Diz a lenda que esse arremesso feito na Irlanda era feito não com martelos, mas com uma ferramenta que hoje a gente pode chamar mais de uma marreta, Era um equipamento pesado, não uma bola, mas um bloco de ferro pesado com um cabo de madeira. Então, eles seguravam nesse cabo, giravam o corpo e arremessavam como se fosse uma marreta ou um machado longe, Então, ele daí sofreu, ao longo dos anos, sofreu modificações e o martelo, ficou o nome de martelo, mas o que nós temos hoje é essa bola, essa esfera de aço, o cabo de aço e a argola aonde o atleta segura, ok? O martelo e o peso tem 7 kg 260 gramas.
O movimento do lançamento do martelo é um dos mais interessantes do atletismo. O atleta gira o martelo diversas vezes antes de lançá-lo no ar. Ou seja, o atleta utiliza também aquela velocidade girando, ele imprime velocidade no martelo e no momento exato ele libera o martelo e ele voa longe, ok? No arremesso do martelo, ele é feito no mesmo local do arremesso do disco, então a gente também tem aquela proteção de tela de aço ao redor do atleta para evitar que esse martelo também possa, se for arremessado, se for solto no momento errado, acertar alguém que esteja acompanhando a prova, tá? Então essa é a técnica do arremesso do martelo. O atleta faz vários giros ali antes de soltar. Lembrando que nesses giros o atleta não pode sair da área demarcada para o arremesso. Então ele tem um círculo, tá? Ele não pode pisar fora desse círculo. Se ele pisar fora desse círculo, ele perdeu o arremesso. Então ele pode fazer quantos giros ele entender que são necessários, tá? Normalmente eles usam 2 ou 3 giros, depende do treinamento do atleta, né, da técnica que ele utiliza, mas ele tem que permanecer dentro da área delimitada para o arremesso, ok? E por fim, o lançamento do dardo. Originada nos movimentos dos caçadores para abater suas presas à distância com o uso de uma lança, o lançamento do dardo tem origem também na Grécia Antiga, assim como o disco. O lançamento do dardo é realizado em um corredor de 30 metros a 36,5 metros de comprimento e 4 metros de largura, no qual o lançador corre para lançar o dardo o mais próximo possível da linha limite. Então nós aprendemos já que essas provas do atletismo, elas são as provas atléticas, né, mais antigas. Elas têm a sua origem em movimentos que o homem teve que aprender a fazer até para sobreviver. Entre eles, caçar com uma lança, tá? Então a ideia do dardo, da prova do dardo, saiu exatamente dessa atividade, de caçar, de acertar uma presa que está longe, tá? Usando uma lança. Então, na prova do dardo, o atleta faz uma corrida de aproximação até a linha do arremesso e no final dessa corrida ele solta o dardo. Claro que essa corrida tem toda uma técnica para ser executada. Então, olha só, ele começa correndo de frente para a linha, né? De frente para a linha de lançamento. Depois ele gira o corpo, principalmente o quadril, abre um pouco mais as passadas da perna, passa por uma corrida lateral e no lançamento ele solta toda a força do seu corpo no dardo, tá bom? O dardo é lançado para o alto e tem uma trajetória do que nós chamamos parabólica, né? Ela faz uma curva no alto e cai, normalmente ainda, o dardo cai em pé, ele prende no chão, na terra, quando ele chega, ok? Lembrando que na recuperação também o atleta ele não pode desequilibrar o corpo para frente e acabar cruzando a linha de arremesso. Se ele colocar o pé para frente, depois que soltou o dardo, pisar na linha, cruzar essa linha do arremesso, ele irá perder esse arremesso, tá? Esse arremesso ele queimou o arremesso e perde a marca. Os arremessos e lançamentos são provas realizadas no campo interno da pista, a gente já viu isso, né? Cada atleta tem 6 tentativas para estabelecer sua marca. Em cada arremesso ou lançamento, o atleta deve respeitar a área de execução do movimento e a área de aterrissagem. Então, cada atleta faz 6 lançamentos, 6 arremessos, tá? E é considerada a melhor marca, a melhor marca que ele alcançou, é a marca considerada para sua classificação. Normalmente, as competições começam com uma primeira fase classificatória. Essa fase classificatória ela tem uma distância pré-determinada e os atletas que conseguirem vencer essa distância se classificam para a fase final da prova, tá? Então, a primeira competição é vencer essa primeira distância.
Na fase final da prova, daí aquele que conseguir arremessar mais longe, né, conseguiu o arremesso mais longe, né, o maior arremesso, é o que vence a competição, ok? Então, nossa segunda atividade de hoje. Agora é a sua vez. Vamos ver se você consegue aí estabelecer algumas marcas de arremesso. Pegue uma bola, um bastão ou um arco pequeno. Pode ser até empreste aí da sua mãe o cabo de vassoura, né? Ou procure uma bola que não seja muito grande, né? Caiba em uma das suas mãos e tenha um certo peso, por exemplo. Vá para um lugar, procure um lugar aí onde você possa arremessar ou lançar. Você pode fazer isso até aí junto com o seu professor na sua aula, né? Faça 6 tentativas, 6 arremessos e sempre tire a medida do seu arremesso, estabeleça a sua marca. Anote as distâncias. Depois, compare isso com as distâncias dos seus colegas aí e vejam quem conseguiu a melhor marca de arremesso aí, tá bom? Nas escolas é muito comum, né, nós termos um equipamento lá na sala de educação física chamada pelota, é uma bolinha pouco maior que uma bola de tênis e bem pesadinha, aquela feita de areia, tá? A pelota é uma boa pedida para vocês tentarem treinar um pouquinho o arremesso de peso e estabelecer as suas marcas, ok? Tempinho então para vocês anotarem aí o enunciado do exercício e espero que combine com o seu professor de como executar isso na prática, ok? A gente já volta. Muito bem, pessoal, revisando então o que a gente aprendeu, falamos sobre arremessos e lançamentos do atletismo, vimos que são 4 provas, o arremesso do peso, o lançamento do disco, lançamento do martelo e o lançamento do dardo também, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e agora pratiquem aí os arremessos e os lançamentos junto com o seu professor, ok? Um abraço para todos, tchau!